Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Você pode curvar sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te damos graças, nós te bendizemos por esse tempo, pela comunhão de hoje, Pai, por essa noite, aquilo que o Senhor tem ainda para ministrar, para fazer em nós e através de nós. Nós te damos graças, Pai, por esse tempo e pedimos que nada venha impedir, Pai, a nossa compreensão, tudo que vem para perturbar, Pai, as mentes, o coração que for, caia por terra em nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, libera, Pai, a nossa compreensão para aquilo que o Senhor tem para dizer, para ministrar, para todas as nossas vidas nessa noite de hoje. Que o Senhor seja glorificado e exaltado através desse tempo. Amém? Glória a Deus. Uma boa noite a todos, vocês que estão também nos acompanhando na live, principalmente para os irmãos que se esforçaram um pouco mais, mesmo sendo um dia de um friozinho, né, uma chuva, mas que se esforçaram em estar aqui em comunhão. Muitas coisas acontecem aqui na comunhão dos santos e eu não tenho dúvida que hoje também o Senhor vai estar liberando algo importante, poderoso, tremendo para cada um de nós. Amém? Aleluia. A palavra de hoje está lá em Jó, no capítulo 1, no versículo 6. Se você está no telão aí, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais, hein? Amém? Fica atento aí comigo. Jó, capítulo 1, versículo 6. O título dessa mensagem é Bem sei que tudo podes. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3 e já. Hoje a gente não falou para o irmão do lado. A gente só confirmou aquilo que a gente crê em Deus, amém? Bem sei que tudo pode. E ao longo do tempo a gente lida muito com isso, com essa frase. Bem sei que tudo pode. Posso tudo naquele que me fortalece, como Paulo falou lá atrás, amém? E falando do que ele fez, por exemplo, eu cheguei e consegui ter a minha mente aberta quanto ao Evangelho, a dar o primeiro passo em Jesus através de um milagre que ele realizou com a minha mãe, na cura de um câncer, bexiga, reto, útero, onde estava tudo tomado, e ela foi curada. Bem sei que tudo pode. Aquilo que os médicos falaram que ela tinha 30 dias, o Senhor pegou e a curou de tudo que o câncer tinha consumido. Amém? Bem sei que tudo pode. Eu sei que o Senhor pode resgatar aquele filho que está nas drogas. Eu sei que o Senhor pode restaurar alianças e casamentos. Eu sei que o Senhor pode levantar alguém que já te entregue o seu ministério. Eu sei que tudo podes. Isso é muito... A gente vive muito essa verdade, essa palavra, porque nós temos fé nisso e cremos nisso, que isso continua acontecendo nos dias de hoje, amém? Sim, mas algo que não é muito falado é que quando nós sabemos disso, nós temos fé nisso, nós oramos para isso, mas quando Ele não realiza isso, mas quando não acontece o milagre, mas quando a resposta não vem, é algo que nós acobertamos um pouco, porque nós não entendemos direito. Mas Ele é um Deus que tudo pode, porque comigo aconteceu isso, porque foi só na minha vez. E muitas das vezes nós não conseguimos passar por isso, compreender isso. Será que é o que tudo pode mesmo? Então por que isso aconteceu? E nós não falamos muito, nós falamos muito que nós temos fé para passar sobre dias conturbados como nós estamos vivendo, mas não falamos muito de como passar quando Ele não faz. Quando não acontece o que nós estávamos almejando, orando, clamando a Ele. Como passar? Quem abriu aí, diga amém. Jó capítulo 1, no versículo 6 diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então
perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó teme a Deus? Acaso não cercaste concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoasse, seus bens se multiplicaram. Quer dizer, tudo que ele bota a mão prospera. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente não toque nele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bom, a Bíblia não fala, mas Satanás estava lá nessa reunião. Não sei como que ele chegou lá, mas ele estava lá. Uma reunião celestial, ele estava e chega alguém e, curiosamente, Deus faz a primeira pergunta: de onde você vem? Ele está por aí, ele está rodeando a terra. Ele está por aí, está vagando, buscando a quem tragar. A Bíblia fala sobre isso. Está ao nosso derredor, brama como um leão, não é um leão, como um leão buscando a quem tragar. Ele está aí, ele está pronto para roubar, matar e destruir. Ele está pronto para entrar nas brechas das nossas incredulidades, das nossas incertezas. Ele está por aí. Ele fala sobre isso. Ele está pronto a nos devorar. E Jó era um homem mais piedoso da sua geração. E ele dá algumas características de Jó. Jó é um homem íntegro. Isso quer dizer, Jó era aquele mesmo Jó que servia a Deus, o santo, mesmo quando ninguém estava olhando, mesmo quando ele estava sozinho no seu quarto trancado. Um homem íntegro, que é aquilo que ele é mesmo quando ninguém está olhando. Jó, ele dá mais uma característica: era um homem reto, que tem a vida pautada pela verdade e pela justiça. Um homem reto diante dos olhos de Deus. Qual é mais uma característica? Ele se desvia do mal. É um homem deliberadamente santo. Mesmo com todas as sugestões, mesmo com tudo que ele tinha ali diante dele, que ele poderia desfrutar da sua carnalidade, um homem com muitas posses, era um homem deliberadamente santo, se afastava do mal. E Satanás disse assim: mas também está falando isso dele, mas com tudo que ele tem, o Senhor cerca ele, tudo que ele toca prospera. Ele, na verdade, o que ele adora são as bênçãos, não é o abençoador. Tira isso dele, vamos ver o que resta, vamos ver o que fica quando tirar isso dele. Ele vai blasfemar na tua face, ele vai blasfemar diante do Senhor. Deus olha para a terra e ele sabe quem é Jó, e ele diz: olha, pode tocar, isso que nós lemos aqui nos bens, pode tocar em tudo, só não toca na vida dele. O que eu percebo num primeiro momento, querido? Quando Deus olha para a terra, o que ele enxerga em mim e o que ele enxerga em você? Será que ele fala: ali está o André, um homem íntegro, um homem fiel, um homem que se desvia do mal? Qual é o olhar de Deus conosco para as atitudes que nós estamos vivendo? Segundo ponto, Satanás está sobre a limitação da soberania de Deus. Você pode tocar até aqui, mas daqui para frente não. Mas o mundo jaz no maligno. Sim, debaixo da soberania e do poder do Criador. Amém? Se não me engano é Lutero que fala: ele é como um cão com a coleira que Deus permite até onde ele vai. Ele está debaixo dessa autoridade. Aleluia, glória a Deus. E Satanás sai dali e vai em direção aos bens, então à casa de Jó. E Jó não era só um homem piedoso, Jó era um homem mais rico da sua geração, mais rico de todo o Oriente. Está aí no versículo 3. E aqui a gente quebra algumas coisas. Por exemplo, um homem muito rico, tem aquela passagem, né? É difícil de entrar no reino dos céus. Um homem muito rico, o mais rico era o mais piedoso. É a primeira que cai.
E depois que o problema não é o quanto de dinheiro ele tem, ele tinha ou nós temos no dia de hoje. O problema que a Bíblia mesmo fala, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É quando a ganância tomou conta. O dinheiro é maior do que Deus no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente. Ele passou a ser Senhor. Nós não podemos servir a dois senhores, é o que Jesus fala lá. Ou adora Mamon, ou ele é maior, Deus das riquezas, ou adoramos a Jesus. Amém? Algumas coisas que a gente vai quebrando durante isso aqui. Então ele era um homem muito rico, o mais rico da sua geração. E do versículo 14 até o versículo 20, esse homem mais rico, esse grande empresário, ele perde tudo, ele quebra, perdeu tudo, os bois, as plantações, tudo, ele perde tudo. O homem mais rico agora, ele está quebrado, e por muito menos, nós já vimos muitas pessoas tirando a sua própria vida por causa disso. Porque o amor ao dinheiro era maior do que aquilo que realmente poderia ser a base da reconstrução da vida dele, Cristo Jesus. Amém? Por muito menos nós já vimos pessoas desistindo da própria vida. E ele perde tudo. Será que Satanás então ele está certo quanto àquela tese dele de que se ele não tiver essas coisas, então ele vai blasfemar contra o Senhor? Um pouco mais adiante, além de perder todos os seus bens, no versículo 18 e no versículo 19, ele também perde todos os seus filhos. São 10 filhos. Quem é pai aqui? Mãe? Muitos hoje. Além dele estar falido, além dele estar quebrado, a notícia que chega também é que os 10 filhos estavam reunidos na casa de um, e um grande vendaval vem sobre aquela casa, sobre aquela propriedade, e tudo é destruído, e os 10 filhos agora estão mortos. Você que é pai, que levantou a mão, você que é mãe, se você não é pai nem mãe, pense em pessoas que realmente você ama e ama muito. Você já pensou esse pai agora indo pro velório com os seus 10 filhos de uma vez só, num momento só? 10. Porque às vezes a gente passa aqui correndo para a resposta dele, para o que a gente tem para pegar para nós, como algo para edificar a nossa fé. Mas para aqui, entra aqui nessa história aqui, para no versículo 18 e 19, e imagina o que a Bíblia não fala, mas esse homem caminhando para esse velório, 10 filhos de uma vez só, andando. Agora, imagina nesse homem voltando desse velório. Eu não tenho mais os meus bens, não tenho mais os meus filhos. Como ele passar e compreender esse momento? Como que ele passa por esse momento de luto, Caleb? Como que ele continua andando para reconstruir os seus sonhos, para reconstruir a sua vida? 10 filhos de uma vez só. Vocês pararam para entrar no sentimento desse pai? No que ele está vivendo, no que ele está passando agora? E será que agora Satanás está certo? Será que agora ele blasfema contra Deus e realmente era o que Deus dava para ele e não o caráter de Deus? Bom, no versículo 20 e 21 está a nossa resposta, porque ele diz assim: então Jó se levantou, no versículo 20, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra, e ele fez o quê? O adorou. E no versículo 21 diz: e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor
o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do meu Senhor. Versículo 22, em tudo isso Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma do que tudo que estava acontecendo. Meu irmão, eu não sei quantos de nós daríamos essa resposta. Eu sei que eu passei por um momento assim e não dei essa resposta. Não sei quantos de nós seríamos íntegros e fiéis o suficiente para continuarmos o adorando e continuarmos trilhando o caminho que Ele direcionou. Mas não acabou, ainda continua. Aquilo que talvez eu não sei se eu aguentaria, que se você aguentaria, ainda não acabou, ainda continua. E então, tem aquela mesma reunião, nos versículos lá 1, 2, 3 do capítulo 2, Satanás chega naquela mesma reunião e tem a mesma pergunta: de onde você vem? De rodear, de passear pela terra. Pergunta o Senhor. Você observou Jó? E mais na frente do versículo 3 ele diz assim: ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa alguma. Aí Satanás vai para o tudo ou nada, ele fala assim, pele por pele, no versículo 4: e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe os ossos e na carne, e verás se ele não vai blasfemar contra ti. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas não toque na sua vida. Então Satanás sai da presença do Senhor, no versículo 7, e feriu Jó com tumores malignos desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado lá no versículo 8, em cinzas, tomou um caco de telha e passou a raspar as suas feridas, porque o seu corpo agora estava apodrecendo. Aquele que perdeu tudo, todos os seus bens, perdeu seus filhos, está enlutado, está falido, agora também está sem saúde, e a sua carne apodrece na sua frente, a ponto dele morder as suas feridas para elas estourarem e raspá-las, e ficar ali nas cinzas, e ver o seu corpo apodrecendo, necrosando. Esse é o estado desse homem. E eu te pergunto, será que agora ele blasfemou? Será que agora ele não vai aguentar? Será que agora ele vira as costas para Deus? Bom, no versículo 19 a sua mulher disse assim: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, ele ainda conservava, mesmo assim, mesmo diante disso, Vitinho, a sua integridade. No versículo 10, o que ele responde à sua mulher: você fala como louca, temos recebido o bem de Deus por esses tempos e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ele não pecou. Então algumas teses de Satanás está caindo aqui, porque primeiro ele fala: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. E isso ele não estava certo, porque o dinheiro não mudou o relacionamento e a conduta de Jó para com Deus. Depois ele fala assim: ninguém ama mais a Deus do que os seus filhos ou a sua família. E ainda assim Jó continua íntegro e fiel. Isso também não deu certo com Jó. E aí a terceira é: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E diante disso, aqui nos versículos 10 e 11 também a gente vê que não deu certo. Esse homem que está falido, que está enlutado, que está doente, mas ainda assim continua fiel àquilo que ele tem em verdade no seu coração, relacionado ao Pai, relacionado a Deus. Só que o versículo 11, chegam alguns amigos. Os amigos vêm de longe, Washington. E esses amigos, 11, versículo 11, 12 e 13, eles chegam e eles nem reconhecem. Imagina como ele estava desfigurado, eles não conseguem o reconhecer. E esses amigos passam 7 dias e 7 noites
abaixados ali com ele, naquele pó, naquela terra. E eles não falam nada durante esses dias, de tão grande era a dor de Jó, de tamanho sofrimento que ele estava passando. E eles passam esses 7 dias ali com ele chorando. E eu te pergunto, eram amigos de verdade? Sim ou não? Eram. Sim, porque quem não é amigo não vai passar por isso, não vai sair de longe para viver isso com outra pessoa, ficar ali e aquela pessoa provavelmente fedendo e fedendo muito, porque ele já estava, o seu corpo já estava apodrecendo, mas eles ficaram ali junto com ele, eles choraram junto com ele. Eram seus amigos? Eram seus amigos. Mas tem um problema que aconteceu nessa relação de amizade. Qual o problema? É que, num dado momento, eles começaram a cogitar. O pastor Rafael fala algo muito interessante aqui, que ele fala assim, quando eu não sei, eu não sei. É simples, mas é uma frase que vai curar, é uma atitude que cura muito. Muitas pessoas, porque às vezes quando a gente não sabe, a gente quer cogitar. E nisso a gente forma, talvez, o que a gente pensa do caráter, do que é aquela pessoa dentro de nós. E nisso, às vezes, a gente acaba matando essa pessoa dentro de nós, pelo que nós cogitamos. E não, acontece muito hoje nos dias da internet, né? Te vê 2 minutos de vídeo, parece que o caráter daquela pessoa já foi descrito. Não passamos uma vida inteira, não choramos com ela 7 dias. Então eles começaram, naquele momento, a cogitar, a desenvolver uma lógica cartesiana de causa e efeito. Como assim, Jefferson? O que estava acontecendo? Para eles, para Jó estar assim, sofrendo tanto, é porque ele errou muito. Se tanta coisa está acontecendo com ele, cara, ele errou em alguma coisa. Ele deve ter feito muitas coisas erradas para ter tanta dor, para ter tanto sofrimento. E eles começaram a sufocar Jó com esses dardos, com essas setas de culpas, de acusações. Eles começaram a falar, cara, que ele era adúltero. Alguma coisa ele fez. Que ele era louco. Que ele era ladrão. Que aquela riqueza que vinha de lá é porque ele estava roubando de órfãos, de viúvas. Começaram a falar, tem que ter algum erro. Causa e efeito. Tem que ter alguma coisa. Já viu aquele negócio que está acontecendo, alguma coisa na vida do irmão? Fala, esse irmão está em pecado. Esse irmão fez alguma coisa errada. E Jó tinha feito alguma coisa errada? Nada. Não tinha feito nada de errado. Mas eles começaram a atropelar, a massacrar Jó com essas acusações, com essas palavras, com essas setas. E o que Jó fez, querido, diante disso? O que Jó faz? O que eu e você provavelmente faríamos. Talvez nós faríamos lá na primeira provação. Jó começa a perguntar para Deus assim, por que eu estou sofrendo, cara? Por que essa dor não cessa? Aqui ele está no limite dele. Por que eu nasci? Por que minha mãe não me abortou? Por que quando eu nasci não faltou leite e eu morri de fome? O que o Senhor ainda quer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele rompeu o limite dele, de tudo que ele podia suportar. Ele levanta 16 perguntas e 34 queixas contra Deus. Quando ele chega nesse momento da vida dele, 16 perguntas, 34 queixas contra os céus, contra Deus.
contra o que ele estava ali passando, a dor que ele passava naquele momento. Esse homem, ele foi minado, ele foi espancado em todas as suas áreas emocionais, todas as áreas da sua vida. Ele perde bens, ele perde filhos, ele perde o apoio da sua esposa, ele perde o apoio dos seus amigos, ele perde a sua saúde. Um homem que é esmagado pelas circunstâncias. Ele chega a um ponto que ele se vê onde não tem mais saída. Estou em ruínas, agora eu cheguei no fundo do poço. Mas é quando a gente chega no fundo do poço é que nós temos aquela velha mania de olharmos para cima. Porque do lado são só ruínas. Não tem mais para onde andar. E nós olhamos para cima, nós olhamos para onde vem o nosso socorro, nós olhamos para o alto, nós olhamos para Deus, nós olhamos para os céus. Nós olhamos para aquele único que pode responder às nossas aflições, às nossas dores. E daquele que pode agir, e ele agindo, nós sabemos que ninguém irá impedir. Nós olhamos para o alto. E é lá nesse lugar que ele tirou do seu íntimo um brado de esperança que diz: mesmo diante de todas essas dificuldades, ele fala assim: uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. Mesmo diante de todas as queixas, de todas as incertezas, ele diz, arranca ainda forças para dizer: uma coisa eu sei, o meu Redentor vive e eu o verei. Ele vive. Eu já perdi tudo, eu já perdi até a esperança, mas o meu Redentor vive. Ele continua me sustentando. O meu Redentor vive. O que ele está dizendo é: podem continuar esses momentos de doenças, de enfermidades, de dilemas da vida, ainda posso continuar passando pelo momento de luto, de dor, de incerteza, de crise financeira. Ele continua sendo Deus, Ele continua caminhando comigo, essa destra continua me sustentando, Ele ainda é aquele que não me desampara, mesmo diante dessas circunstâncias. Ele continua sendo Deus, ainda que em dias maus, porque não se ouviu, não se viu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, aguardam, confiam, continuam o amando, mesmo diante dos dias maus. Ele ainda é Deus. Você acredita que quando Jó arranca do seu íntimo esse brado, não sei com que o restinho de força que tinha para ele, mas você acredita que na hora que ele faz isso, é a hora que Deus quebra o silêncio das suas respostas? Porque tiveram várias queixas, várias perguntas, mas o que Deus fez? Deus não respondeu nenhuma delas. E ele ainda continuava passando por isso, e Deus não tinha respondido. Mas quando ele tira lá do pouquinho de força que ele tem, esse brado de esperança, Deus começa a o responder. E o que Deus responde, Jefferson? Deus responde então todas as perguntas dele? Todas as queixas que ele fez? Não. Deus responde a Jó com 70 perguntas. Aquela pergunta retórica, aquela que não é para responder, é para você refletir. E o que ele começa a falar? Ele começa a falar do seu esplendor, da sua grandeza, da sua majestade. Ele começa a fazer essas perguntas para Jó: onde você estava quando lancei os fundamentos da terra?
quando eu dei limite aos mares para que ele não invadisse a terra, quando eu dei o firmamento às estrelas para que não caíssem, aonde você estava? Quando eu formei a neve, os blocos, ele fala, é bonito isso, depois vocês podem olhar lá, a formação do gelo, todo o cuidado, isso sem falar na maior criação, o nosso corpo humano. Ele vai detalhando isso e vai mostrando quão ele é grandioso, o Criador dos céus e da terra, de todo esse universo. Irmãos, à medida que ele vai falando, Jó começa a entender sobre essa grandeza, sobre esse poder, sobre esse cuidado, sobre esse zelo, sobre esse Deus maravilhoso. Ele vai começando a compreender em que Deus não é o culpado do que estava acontecendo naquele momento, mas Deus era o Deus que estava com ele mesmo durante esses momentos. Deus não é o culpado. Deus fez tudo perfeito, irmão. Não era nem para existir a morte. A queda foi do homem, Deus não tem culpa nisso. O que Deus fez foi perfeito. Não precisaríamos de trabalhar. Tinha comida ali da terra. Tudo era perfeito. Como que a morte entra no mundo? Através de quê? Do pecado. Mas se através de um homem o pecado entrou, e com ele a morte, também através de um homem, Cristo Jesus, fomos justificados para a glória e honra do nosso Deus. Aleluia! Também continua esse mesmo homem que nos justificou, porque se através de Adão o que abundou foi o pecado, sobre Jesus superabundou a graça de Deus sobre nós. E ele continua como um advogado, intercedendo por mim e por você, na nossa fragilidade, na nossa humanidade, sobre esses erros que acabamos cometendo, mas diante deles, voltamos para a frente dele novamente e nos arrependemos. E ali está o nosso advogado, intercedendo por mim e por você, mesmo quando nós não suportamos os nossos limites, os momentos de maiores extremos na nossa vida. E acabamos como Jó, falando, tendo as nossas 34 queixas contra o céu, tendo as nossas 16 perguntas contra Deus, contra o que está acontecendo e não compreendendo o que está acontecendo. Mas no momento que ele compreende tudo que Deus vem revelando sobre a sua grandeza e o seu cuidado, a resposta de Jó está lá no capítulo 42, e quando ele compreende isso, a resposta dele é exatamente o título dessa mensagem. Qual é a resposta de Jó depois que ele chega nessa compreensão? Ele diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, difíceis de compreensão. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Aquilo que eu conhecia, que eu pensava que eu conhecia, agora sim, Senhor, agora os meus olhos contemplam. Diante de toda a situação que ele viveu, no momento em que ele tira aquele brado de dentro dele, no momento que ele questiona, no momento que ele pergunta, ele começa a ouvir da parte de Deus o quão Deus continua sendo grandioso nas nossas vidas.
E ele consegue chegar e contemplar agora. Ele fala: agora os meus olhos te veem, agora eu vejo a sua grandeza, agora eu vejo além das dificuldades que eu passo em querer te culpar por causa disso. Eu falei isso, eu acho que em 3 anos, eu devo ter falado umas 3 vezes só. Inclusive eu falei, eu acho que o Washington estava na penúltima cela que nós tivemos. É exatamente isso daqui. Quando de uma hora para outra, assim como foi aqui, de uma hora para outra eu não tenho mais bens, de uma hora para outra os meus 10 filhos, como muitos estão passando hoje a notícia da perda de um ente querido, de uma hora para outra. Mas ele estava aqui semana passada e ele foi entubado meia, ver a minha mãe morrendo na minha frente, perdendo aos poucos os sentidos, sem os médicos conseguirem saber o que era. E eu ver o sofrimento, e você começa a pensar nessa hora de todo o cuidado dela com você, do tempo que você era criança. E você começa a se questionar: meu Deus, eu não posso agora falhar nesse cuidado. Mas o que fica parece que quando ela morreu é que eu falhei. O que fica para a maioria de nós que perdemos, que nós não fizemos tudo o que deveríamos ter feito e nós não compreendemos o momento. E, irmãos, nesse momento, a minha maior revolta, as minhas queixas, não era ela ter partido, mas eu comecei a perguntar, assim como Jó, eu comecei a perguntar: por que o Senhor não a levou logo? Por que quase 3 semanas de choro e de ver o seu corpo acabando? Por que esse sofrimento todo? Poxa, andamos do jeito que o Senhor nos direcionou, nas renúncias, para agora o Senhor fazer isso, para agora experimentarmos isso, vivermos isso, toda essa dor, todo esse sofrimento. E eu me revoltei, irmão, me revoltei. Eu não tinha recurso para levar até onde ela precisava estar. E eu confiava que aquele mesmo Deus que curou o câncer iria curá-la novamente, e eu não iria precisar de levar para esse outro lugar, apesar de eu estar fazendo de tudo para que isso acontecesse. E eu impus as minhas mãos e oramos novamente. E Deus vai fazer novamente. E vamos dar um testemunho, irmão. Eu tinha, na primeira vez, eu era muito novo. Era isso há 8 anos atrás. Há 12 anos atrás, 8 anos do dia que ela faleceu. A gente não tinha nenhuma foto, nada no testemunho dela que falasse de quando ela estava doente. Porque a gente estava tão abalado que a gente vai tirar foto de doente. Não existe isso. Sabe o que eu fiz dessa vez? Eu tinha tanta fé que ela iria ser curada, que eu tirei foto de tudo, todos os hospitais que a gente passou, tudo que ia fazendo, eu ia tirando foto de tudo. Ela: meu filho, para que você está tirando foto? Mãe, porque eu quero colocar onde a senhora for dar o novo testemunho agora da sua cura. E a fé dela era edificada com aquilo.
Eu cria de verdade. Eu fazia vídeo com ela, olha, tá vendo isso aqui é um tempo atrás do que agora eu vou estar falando para vocês aí na igreja. Por quê? Porque nós cremos de todo o coração. E 3 dias depois dessa foto, o hospital me liga e me dá a notícia que 1 dia depois ela iria ser transferida para onde precisava, mas não chegou esse dia, ela faleceu. E eu entrei nesse colapso também, com todo o sofrimento que ela vinha passando e enfrentando. Eu cheguei a pensar também que faltou o cuidado de Deus na minha vida. Eu cheguei a pensar também que Ele não é tão poderoso assim. Cheguei a pensar também que eu não sei se tudo realmente que eu fiz foi o certo. Será que Ele está olhando mesmo para todo esse sofrimento aí e não faz nada? Aí, irmãos, eu estava numa casa e na frente dessa casa ela estava sendo velada numa igreja na frente dessa casa. E ela é uma casa bem grande de esquina assim, e a minha família é muito grande. Eu falei até para os irmãos, a última vez que a gente contou, minha avó tinha acho que 24 netos, mais de 15 irmãos. E muitas pessoas já tinham chegado naquela casa. Eu já tinha visto isso. Eu com certeza não iria dormir. Um frio de 6 graus lá em Minas, lá em Juiz de Fora. E eu tô ali. E eu tô fazendo todas essas queixas no alto daquela casa, na varanda. E daqui a pouco eu vejo 3 carros ou 4 carros, não sei, encostando na frente da casa do outro lado da rua. E aí quando eu vejo as pessoas descendo do carro, eu falei, mas o pessoal já está todo aqui. Quem mais que está chegando? Ainda mais 4 carros, sei lá, 3 carros. Aí quando começa a descer dos carros, eram os líderes jovens, os jovens que a gente liderava na época aqui da igreja. Jovens que foram para lá sem dinheiro, só com a gasolina, sem ter dinheiro para fazer o lanche na estrada, alguns. E nem sabiam se iam dormir, porque eles não sabiam se a casa lá realmente era grande do jeito que era. Eles estavam dispostos a ficar no velório e ir embora. E aí quando eles saíram, foi muito rápido que eu tive com o Senhor. Naquele momento que eu estava com aquelas queixas, com aquelas perguntas, virando as costas para Ele, o Senhor rapidamente, eu acho que assim, foi a única vez que eu ouvi como uma voz mesmo, não no meu sentimento, não na minha mente, não algo que é na minha mente como vai aqui ou vai ali, mas uma conversa como eu tenho com você. E Ele falou assim, lembra de quando você nasceu? Lembra daquela mãe que tentou te abortar, tentou te matar? Porque a minha mãe biológica tentou o aborto, não queria que eu nascesse. Lembra, Jefferson? Lembra? Essa mãe que está aí, fui eu que fui até você. A minha mãe que estava sendo velada.
e você não ficou nem um dia naquele hospital. Era eu que estava lá. Essa mãe aí, era eu que estava lá. Lembra da palavra do Senhor? Ainda que uma mãe, pode uma mãe abandonar o seu filho recém-nascido, mas ainda que uma mãe o rejeite, eu jamais o rejeitarei. Era eu que estava lá, Jefferson. Por todo esse tempo, fui eu cuidando de você. Lembra daquela boate em Búzios? Eu estava numa boate em Búzios cantando, onde tinha um homem que ficava me olhando direto. Ele era meio negro. Ele era igual o Daniel, assim, cabeça raspada. E eu fiquei com medo dele estar me olhando durante o show inteiro dentro da boate. E aí, teve uma hora que acabou o show, eu fui pro camarim, e as pessoas estavam dentro do camarim. Daqui a pouco eu, naquela loucura, percebi que não tinha mais ninguém ali naquele camarim. E quem entra, Giovanni? Esse cara que estava lá fora. E eu fiquei com medo, eu falei, cara, esse cara veio para alguma coisa. Eu estava com medo dele. E ele, irmãos, ele de longe, ele falou assim comigo. A boate com aquele som, tum-ts, 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 alto, todo mundo falando. Ele falava de longe, baixo, e eu escutava. Eu falei, eu estou muito doido. E ele falava assim, o seu show foi legal, mas um dia você ainda vai cantar, e além dessa alegria aí, você vai transmitir vida para as pessoas. E ele saiu, nunca mais vi esse cara. Aí, quando eu estava lá, que ele falou, lembra do dia que você nasceu, da mãe e tal. Logo depois ele falou, lembra do dia da boate? Lembra? Sou eu que estava lá, Jefferson. Ali tinha começado o processo da libertação das drogas na sua vida. E você não sabe, mas sou eu que estava lá. Era eu quem estava lá. Jefferson, olha para baixo. Tudo isso que eu estou falando para vocês foi, querido, 2 minutos. Muito rápido. Muito rápido. Olha para baixo, Jefferson. Tá vendo esses garotos? Sou eu que estou aqui. Sou eu que vim te abraçar. Eu nunca vou te desamparar e nunca vou te deixar só. Ainda que você fraqueje, ainda que você, na sua limitação, fale contra mim, sou eu que vim aqui te abraçar nesse momento. Irmãos, ele falou exatamente isso. E eles atravessaram a rua. Quando eles estavam entrando no portão lá embaixo, eu desci do terraço e eu fui de encontro a eles. Todos eles me abraçaram e não falaram uma palavra. Eles não chegaram, mas que Deus console, mas que não sei o que. Não, todos eles me abraçaram quietos. O que exatamente Deus tinha falado lá em cima. Eu vim te abraçar. Por que eu falei sobre uma história que é a história, não querendo comparar, lógico, mas comparando a nossa fragilidade nos momentos em que as coisas não acontecem como nós esperávamos. Por que eu falei isso para você? Porque ainda que a nossa fragilidade humana nos tire de um lugar que nós desejamos, que é estarmos fiéis diante do Senhor, ainda que esses abalos nos levem a esses lugares frágeis da nossa humanidade, Ele não vai, mesmo nesses momentos, nos desamparar. Ele ainda continua sendo aquele que nos sustenta nessas fragilidades, aquela mão
aquela destra poderosa que continua nos sustentando a seguirmos adiante, a estarmos até chegar ali. Mas no momento em que nós chegamos ali, acontece exatamente o que aconteceu comigo quando eu desci aquelas escadas. E no momento que ele tinha falado, eu já tinha entendido. E quando eu desci as escadas, eu já desci me arrependendo, cara. Eu já desci falando com ele: Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa porque eu cheguei nesse lugar de incredulidade. Me perdoa porque eu cheguei nesse lugar, Pai, que eu não desejaria estar, Senhor. Me perdoa porque eu sei, eu estou vendo a Tua mão, eu estou vendo o Teu cuidado. Eu nunca duvidei, Pai, não sei nem por que eu falei essas palavras. Me perdoa, Senhor, me perdoa, Pai, me coloca de novo num lugar onde eu não sinta culpa dessas palavras, em nome de Jesus. Se por um acaso o limite das suas emoções também foram expandidos e você não aguentou, a gente pode até acontecer o que aconteceu com Jó aqui, mas num dado momento nós vamos enxergar como ele enxergou a grandeza dele, a santidade, a beleza da sua santidade. E nós vamos nos arrepender de palavras que proferimos, e nós vamos nos arrepender de lugar que nós nos colocamos, muitas das vezes contrariando a fé que nós professamos. E nós vamos dizer: bem sei que tudo podes no Senhor, e que os seus planos não podem ser frustrados. Antes de toda essa situação, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Agora eu fui um passo a mais nessa caminhada de fé e na minha experiência com o Senhor de vida. E nunca mais, Pai, os meus lábios vão declarar algo contra o Senhor. Você pode se colocar de pé?